é o canal Oração Atuante 23 horas e 59 minutos. É um canal indenominacional, incentivando exclusivamente a oração a Deus. Você está convidado a participar dele. Inscreva-se se desejar. Aqui encontrará também música cristã e clássica, leitura bíblica e meditação. Oremos uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. E alegre, cantando eu estarei. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. A palavra misericórdia tem origem latina, e é formada pela junção da palavra miserere, que significa ter compaixão, e cordis, que significa coração. Ter compaixão vinda do coração, eis o que se entende por misericórdia. Misericórdia é ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. É aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, é ser solidário com as pessoas em geral. Noutros termos, é ter empatia, é praticar o altruísmo. O aprendizado da misericórdia deveria começar em casa, no seio da família. Os pais e os responsáveis pelas crianças deveriam ensiná-las desde muito cedo a serem bons e solidários para com as demais pessoas, sejam elas quem forem. Ensinar a empatia, que é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria a outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender o outro, é querer o bem da outra pessoa. Este ensinamento é bíblico. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Mateus 7, verso 12. Deus é riquíssimo em misericórdia, conforme nos diz Efésios 2, versos 4 e 5. E Deus deseja que sejamos seus imitadores. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5, verso 1. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele, segundo Crônicas 30. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Salmo 25. A lei vigorante no mundo antigo era olho por olho, dente por dente. Com o advento de Jesus, surgiu um novo modo de viver, mais elevado, um novo olhar. O ódio sempre conduzirá ao ódio, mas com a vinda de Jesus a este mundo decaído, ele nos ensinou a linguagem do amor, da compaixão e da misericórdia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A misericórdia tem afinidade com o fruto do Espírito constante em Gálatas 5. Tem correlação com o amor, com a longanimidade, com a benignidade e com a bondade intrínsecos ao fruto do Espírito na vida do cristão.
Na famosíssima parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas 10, de 25 a 37, um certo doutor da lei judaica indagou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus apressou-se em lhe responder. Iniciou contando a parábola. Disse que certo homem fez o trajeto de Jerusalém para Jericó, mas a estrada era perigosa. Tinha ladrões que pegaram aquele homem, o roubaram e, não satisfeitos, ainda por cima o espancaram, deixando-o meio morto. Depois do assalto, passou primeiro por aquela estrada um sacerdote, viu a triste cena e nada fez para ajudar aquele assaltado. Depois passou um levita, viu o estado lastimável da vítima do assalto e passou de largo, como afirma o texto de Lucas 10. O terceiro que passou por aquela mesma estrada foi um samaritano. Historicamente, os samaritanos e os judeus não se dão. Há uma espécie de rixa ancestral entre eles. Mas foi o samaritano, entretanto, o que moveu-se de íntima compaixão pela vítima do assalto. E o texto prossegue: o bom samaritano agiu em favor do assaltado. Começou por fazer curativos nas feridas do pobre homem assaltado, passando remédios da época, que o texto afirma ter sido azeite e vinho. Depois, colocou o homem que sofreu violência em seu próprio transporte e o levou para uma estalagem. Não o abandonou caído na estrada deserta. Cuidou tanto do pobre homem assaltado que, precisando prosseguir sua viagem, deixou um pagamento adiantado com o dono da hospedaria, dizendo que se houvesse alguma despesa extra, ele, samaritano, pagaria quando retornasse. E Jesus indaga ao doutor da lei: qual dos três foi o próximo daquele homem que sofreu violência dos ladrões? E o doutor o respondeu: foi aquele que usou de misericórdia para com o assaltado. Jesus devolveu: vai e faze da mesma maneira. Ou seja, Jesus conta que seus seguidores fiéis sejam também misericordiosos para com os seus próximos. Aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Mateus 9, verso 13. A arma da misericórdia é a caridade. A verdadeira misericórdia pelos nossos semelhantes nos leva à prática de boas ações para com eles, visando ajudá-los sem esperar nada em troca, visando salvar suas vidas e bens, e nunca desprezá-los. Não há lugar no reino de Deus para a indiferença com os nossos semelhantes. Entendamos o correto conceito bíblico de misericórdia. Conta-se que no Rio de Janeiro antigo havia a pena de morte por enforcamento. Existiam forças levantadas pelo governo colonial em logradouros públicos concorridos, como por exemplo no Largo do Moura ou na Praça Tiradentes. No dia da execução de algum condenado, as ruas eram tomadas pelo povo ávido de ver tão terrível espetáculo. Mas saía também uma irmandade religiosa carregando uma bandeira, denominada de Bandeira da Misericórdia. Algumas vezes a corda do que seria enforcado não funcionava. A corda engasgava, o laço da corda afrouxava ou acontecia de até mesmo a corda se romper e o condenado, no último minuto, cair no chão e ser salvo da morte certa. Nesta ocasião, corriam os membros da Irmandade e jogavam em cima do condenado salvo no último instante a bandeira da misericórdia, declarando que a justiça não mais poderia tentar novamente usar a pena da forca para com aquela pessoa salva pela bandeira da misericórdia. Deus faz isso conosco o tempo todo. Sempre nos joga a sua santa bandeira da misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, Salmo 51, segundo a tua misericórdia. Lembra-te de mim por tua bondade, Senhor, Salmo 25. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Isaías 55. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, verso 22. A paga, o ganho, a recompensa de quem é misericordioso é que também alcançará misericórdia quando precisar. Deus não é injusto para se esquecer das boas obras que porventura façamos em favor de outrem. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, seja uma boa pessoa, seja bondoso, altruísta, empático, misericordioso para com todos, a começar pelos que são da sua família, da sua igreja, da sua vizinhança, do seu trabalho ou da sua faculdade. Segui a paz com todos, vence o mal com o bem. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23. Amém.